Boa tarde a todos e a todas. É um prazer apresentar a minha comunicação no sétimo SIACT. Agradeço a oportunidade e o diálogo e, se me permitem, entro sem demoras na minha apresentação. Quero falar hoje sobre uma obra específica de Abílio José Santos, poeta português que desenvolveu o seu trajeto sobretudo na linha da poesia experimental, poesia concreta, copy art. Mais do que uma apresentação da sua obra para quem não a conheça, quero resumir dizendo o seguinte: há na sua obra muitas coincidências. A palavra rasgado, que se mostra rasgada, a palavra amarrotado, amarrotada, a palavra corte, com um corte, ou como um corte. Nestes três casos, há um corte explícito, podemos talvez sumariar assim, é um corte entre significante e significado. Mas este corte, na verdade, revela mais a sua coincidência, como dizia, do que a separação do signo, porque significado e significante são aqui redundantes, tautológicos. Há também, na obra de Abílio José Santos, muitos contraditórios e ironias. O signo carimbado, que na verdade é fotocopiado, ou xerocado, em português do Brasil, e por outro lado o signo fotocopiado, que na verdade é carimbado. E há também a ironia da advertência, cuidado, veneno, remetendo para uma tinta invisível, venenosa, que não se vê, porque na verdade não existe. Só a linguagem que a nomeia é que tem um lugar. Ou será que essa tinta existe mesmo? Estas obras não mostram mais que um muito breve recorte do vasto trabalho de Abílio José Santos no domínio do experimentalismo literário. Se podemos ler estas obras com a tónica, por um lado, na coincidência e, por outro, na disjunção, interessa-me falar hoje sobre a impossibilidade radical de ambas, se é que isso é possível. Para isso, centrar-me-ei numa obra em particular, Escrita Negra, de 1991. Esta obra de Abílio José Santos consiste em 5 séries de trabalhos que permitem refletir sobre o espaço significativo da página, sobre a sequencialização das páginas e, sobretudo, sobre a escrita e leitura enquanto processos de codificação e descodificação da imagem técnica. Assim, como ponto de partida, poderemos dizer que uma das características mediais da fotocopiadora, ou Xerox, português Brasil, é que ela trata todos os materiais como imagem. O input, disposto no vidro da fotocopiadora, podem ser imagens, textos ou objetos, mas o seu output será sempre uma imagem. Tendo isto em consideração, o que dizer de um trabalho como Escrita Negra, que joga justamente com a transformação do texto em imagem, embora explore em simultâneo a sua estratificação em camadas sucessivas que se sobrepõem e que com isso complexificam a própria tessitura do texto-imagem. É preciso assinalar que Escrita Negra se mostra impenetrável à superfície, ao impossibilitar qualquer tipo, possibilita qualquer tipo de decifração linguística no caos das suas camadas textuais. Mas é preciso também perguntar: importa quem fala e o que diz neste palimpsesto? Não será que é outra a decifração pedida ao leitor? Alguma leitura é pedida sequer? Se quisermos olhar por uma dada perspectiva, podemos ver em Escrita Negra uma instanciação particular daquilo que Willem Flusser chamou o futuro da escrita. Flusser vê a cultura como um transcodificador gigante, caixa negra, alimentada por textos no seu input, textos esses que à saída da caixa, no seu output, são já imagens. Mostrei aqui a citação a partir da edição em inglês, do livro intitulado A Escrita. Já antes, em Ensaio sobre a Fotografia para uma Filosofia da Técnica, título da edição portuguesa, que aparece à vossa esquerda, Flusser fala da caixa negra, ou caixa preta, português do Brasil.
Como bem saberão, resumo muito, não é? Aqui, a caixa negra é uma zona imperceptível que é interna ao aparelho, espaço impossível de aceder pelo operador. Não diz respeito apenas à fotografia, como sabemos, é claro, não é? Mas a todo o universo das imagens técnicas, que será o título do livro que continua esta teoria, a seguir a este primeiro, sei sobre a fotografia, e que termina depois a trilogia com o livro já citado de A Escrita, entre muitos outros escritos. Em escrita negra, Abílio José Santos opera o preto e branco e várias escalas de cinza da fotocópia numa escrita sem escrita, que é também montagem de camada sobre camada no espaço da página. A sobreposição de várias camadas de palavras, letras, signos imperceptíveis, serve de fundo a uma nova camada que na superfície da página oferece uma nova mancha gráfica de ilegibilidade. Eunice Ribeiro sintetizou a prática literária de Abílio José Santos enquanto uma proposta de, e cito, desautomatização do ato de escrever. Sublinha Ribeiro a reconstrução, cito de novo, reconstrução de uma escrita que, incorporando códigos coletivos e arbitrários, os transcende e personaliza. Fim de citação. Efetivamente, no caso particular de escrita negra, uma nova camada vem transcender aquela que já lá estava. Essa velha camada, com a sobreimposição do borrão da nova, passa agora a ser o seu fundo. Esta transcendência é puramente material, portanto, antitranscendente, no sentido metafísico do termo. Diríamos, por isso, que é sobretudo metafísica, no mesmo sentido em que a escrita é o metacódigo da imagem, para recorrer aos termos de Flusser. Ou, se quisermos, no caso, podemos dizer que a imagem é o metacódigo da escrita. Em escrita negra não há momentos singulares de indecifrabilidade. Tudo é indecifrável, tudo é colapso no sistema. Como fazer sentido perante o ilegível? Com o seu aparelho feito de escritas ilegíveis, Abílio José Santos investiga ao limite as possibilidades dessa zona negra, contaminada e contaminante, interior à máquina. Procura, através do seu brinquedo e contra ele, como sugeriu Flusser, transformar as imagens prováveis da máquina em imagens improváveis, através de acidentes programados, termo, expressão de Flusser, isto é, expressão minha, não é? Erros deliberados face à transparência higienizada a que o sistema produtivo nos obriga. Desautomatizar, portanto, como disse Eunice Ribeiro. Não quer isto dizer que daí resulte um real deslindamento de alguma coisa, não? Posto que com a imagem técnica o universo perdeu o seu caráter de texto, tornou-se ilegível. Estou a citar Flusser. Assim, as imagens técnicas, cito de novo, são significativas precisamente porque o mundo apontado por elas é insignificante. Para Flusser, se o mundo se afigura como um conjunto absurdo, é o gesto de o homem se colocar de pé e apontar o mundo que agora urge realizar. Nesse sentido, se é também o gesto que expõe a caixa negra à superfície, que revela a sua natureza estúpida, no sentido de Flusser, mas também de Abraham Moses. Falo ainda que à superfície tal caixa continua a resistir a ser apreendida, compreendida, deslindada, como Flusser insistiu e como décadas antes Roland Barthes argumentou também. Muito brevemente, citar, Barthes diz na escrita moderna tudo está por deslindar, mas nada está por decifrar. Para terminar, se me permitem o humor, antes que os meus 10 minutos acabem, quero dizer umas palavras sobre outras palavras que não direi.
No meu resumo, propus inicialmente discutir de forma breve uma recodificação digital de escrita negra feita por mim. Este trabalho criativo está disponível online e eu posso fornecer o link direto a quem eventualmente tenha interesse em conhecer. De momento, digo apenas o seguinte, repetindo-me na pergunta: como ler e deslindar escritas ilegíveis, como olhar e decifrar imagens indecifráveis? Sem resposta, o que fiz foi pôr um sintetizador de pixels a interpretá-las de forma automática. Tivemos aqui uma captura de ecrã estática. Conto escrever um pouco sobre isto no texto que estou a desenvolver. Para já, muito obrigado a todos pelo vosso tempo. Espero que a discussão possa ser produtiva, será certo. Muito obrigado.